Você pode fechar os seus olhos aí onde você está? Senhor Deus, sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor não desistiu de cada um de nós, portanto, continua falando com a tua igreja, Senhor. O Senhor já falou conosco através dos louvores, fale agora através da tua palavra santa. Tire todo o impedimento, Senhor Deus, tudo aquilo que nos distrai, e que nós estejamos focados em Ti. Não fale aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Cristo Jesus eu te peço, te agradeço. Amém. Amada igreja, pode se assentar? Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto, domingo, na presença do nosso Senhor Jesus, na casa do nosso Deus, do nosso Pai amado. Vamos estar adorando ao nosso Deus agora, através da nossa atenção, através do nosso foco nas Sagradas Escrituras. Será projetado na tela texto de Efésios 2, capítulo 2, versículo 19. Se você tem sua Bíblia, seu smartphone, pode procurar, senão vai estar sendo projetado aqui na tela. A palavra de Deus que nos diz o seguinte: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. No 3, vamos todos repetir membros da família de Deus? 1, 2, 3. Membros da família de Deus. Amém. Nós estamos na nossa série de mensagens, O que é a igreja? Esse mês de setembro nós estamos falando sobre isso. O que é a igreja? Se você tiver curiosidade depois, procure nas nossas playlists, temos já algumas mensagens. O que é a igreja? Usando símbolos, usando figuras bíblicas que representam a igreja. Já pregamos sobre uma casa ocupada, uma obra em andamento, um corpo em movimento, um sacerdócio comunitário, uma mulher amada, foi ontem, e hoje o tema é uma família espiritual. O que é a igreja? Uma família espiritual é o tema da mensagem desta noite. Mas antes de nós adentrarmos neste tema, explorarmos sobre família espiritual, vamos tentar entender um pouco o pano de fundo, o contexto de Efésios. Nós vemos Efésios 2:19, mas quem eram os Efésios? Efésios eram os moradores da cidade grega chamada Éfeso, que antes de ouvirem o evangelho, antes dele ouvir a pregação do evangelho, eles eram pagãos, idólatras, ignorantes de Deus e estavam mortos em sua ignorância e pecado. Gentios que foram trazidos para o povo escolhido de Deus. Então, Paulo escreveu essa carta aos Efésios. O povo, a igreja da cidade de Éfeso, que antes de ouvir a palavra era um povo pagão, um povo idólatra, mas assim que ouviram a palavra, se converteram, muitos se converteram. Então, Paulo escreveu esta carta aos Efésios. Na Bíblia nós vemos 5 tipos de filhos de Deus. Tem os filhos criados, está lá em Jó, os anjos são filhos criados. Temos os filhos formados, Adão e Eva. Deus formou Adão do pó da terra, Deus formou Eva através da costela de Adão. Os filhos escolhidos, que era o povo de Israel. Os filhos escolhidos eram os descendentes de Abraão. Vocês podem ver, os chamados também de judeus. Se você ouvir falar judeu, você sabe que era o povo que era escolhido de Deus. O povo que Deus escolheu, a descendência de Abraão. Eram os filhos escolhidos. Tem também os filhos adotados. Quem são os filhos adotados? Aí sim, essa igreja de Éfeso é a igreja, os gentios. Nós somos os filhos adotados. Alguém aqui é descendente de Abraão diretamente? Acho que não, né? Se for, glória a Deus por isso. Mas se não, nós somos filhos adotados de Deus. E o quinto é o filho gerado, que é o filho único e exclusivo de Deus, Jesus Cristo. Esse é o filho gerado, o único filho de Deus gerado. Naquela época, havia uma distinção. Quando Paulo escreveu esta carta aos Efésios, havia uma distinção muito grande entre o povo escolhido, que eram os judeus. Eles se achavam, eram povo escolhidos. Eles eram povo escolhido de Deus. Tinha uma distinção muito grande entre eles e o restante das outras nações, que eram os gentios. Havia uma certa discriminação. Eles achavam que eles eram os melhores. Muitas vezes, por nós fazermos parte de uma igreja, a gente se acha os melhores. Às vezes, eu estou em congregação tal, estou na congregação X, estou na congregação Y. Todos nós somos filhos adotivos de Deus.
Paulo ele tenta mostrar para todos que não há mais distinção, que todos que estão em Cristo são considerados iguais. Aí teve o início da nossa leitura, Paulo falando aos Efésios: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros. O que é estranho, o que é forasteiro? São os visitantes que vêm de outro país, visitantes que vêm do estrangeiro. Eles não têm direitos de cidadãos. Estes são forasteiros. São apenas turistas e espectadores. Eles não têm voz ativa. Eles não podem escolher os representantes da nação, não têm os mesmos benefícios. Eles são estranhos. São o povo de fora. Então, Paulo fala para os Efésios: vocês não são mais estranhos, vocês não são mais estrangeiros. Chega de fazer bullying, chega de acepção. Paulo está falando, vocês são todos iguais. Paulo foi muito criticado por falar isso. O povo judeu, nossa, como assim Paulo está falando que o povo de Éfeso, os gentios, são tão bons quanto nós que somos o povo escolhido de Deus? É isso? Sim, é isso. Não há mais distinção, chega de fazer bullying. Não tem um que é melhor do que o outro. Agora, Paulo continua, agora vocês são concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. O que Paulo está querendo dizer? Agora vocês são concidadãos. Agora vocês têm uma cidadania celestial. Antes vocês não eram, mas agora vocês são concidadãos. Vocês têm uma cidadania celestial do povo santo. E não é somente uma cidadania celestial. Vocês são membros da família de Deus. Vocês são uma família espiritual. Aí chega, nosso baque. O tema da mensagem de hoje: uma família espiritual. Irmãos, eu não estou aqui para falar nada de novo, nada extraordinário que ninguém nunca tenha ouvido. Às vezes a gente vem para o culto com a expectativa de ouvir algo tremendo, algo grandioso. Mas às vezes a palavra mais simples que Deus tem para nos entregar é aquela que precisa ser entregue. Eu não vim aqui para falar uma palavra nova, eu vim aqui só para mostrar algo que já foi revelado, mas que muitas vezes nós nos esquecemos. Muitas vezes nós nos esquecemos que a igreja é uma família espiritual. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas o que é família? Uma família espiritual. Um momentinho só, irmãos. Se vocês derem um Google, pesquisar aí o que é família, talvez vocês encontrem o seguinte: é um conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco ou laços afetivos. É na família que são transmitidos os valores morais e sociais, bem como as tradições, os costumes e os conhecimentos perpetuados através de gerações. Família tradicional que a gente encontra é o pai, a mãe e os filhos. Mas a família é muito mais que isso. Tem primos, tem tios, tem avós, tem cunhados. Você se casa, você tem sogra. Quando você se casa, você não se casa unicamente com aquela pessoa, não. Você acaba muitas vezes se casando com a família daquela pessoa. Então, família é muito mais do que o pai, a mãe e os filhos. Tem sogra, tem sogro, tem tio, cunhado, avô, sobrinho. É uma miscelânea muito grande de pessoas. E as famílias são perfeitas? A minha família é perfeita. Família santa, amada, abençoada. Às vezes nós, muitas vezes, achamos que famílias são perfeitas. Ou você simplesmente fala, eu queria que a minha família fosse igual à família de fulano. Muitas vezes fazemos comparações. Mas saibam de uma coisa, não existe família perfeita. Nem vem me dizer que a sua família é perfeita. Não existe família perfeita. Todos têm algum defeito, alguma coisa, algum errinho. Não sei se a sua família é perfeita, alguém provavelmente deve roncar. Isso já não é perfeição. Quem ronca não é perfeito. Eu ronco quando eu estou muito cansado. Isso não é sinal de perfeição. Não existe família perfeita. Isso é normal. Tem famílias que têm pessoas diferentes. Pessoas que são mais quietas, mais caladinhas, mais retraídas. Na família você não tem pessoas assim? Que são mais quietas, mais retraídas? E tem também aquelas pessoas que são mais espalhafatosas. Quem aqui não tem aquela tia que parece uma locomotiva apitando chegando perto? Imagina, você lá mais retraído no supermercado, de repente vem a sua tia, que é essa locomotiva apitando, fala, menino lindo da tia! O supermercado inteiro já para e olha.
Nossa, como você cresceu, tá bonito! E as namoradas? Nossa, manda um beijo pra sua mãe. Fala que eu tô com muitas saudades dela. A pessoa que é mais retraída, ela fica ali passando constrangimento, ela se sente envergonhada. Mas tem pessoas são diferentes, características diferentes. Quem nunca quis ter aquele tio descolado? Sabe o tio descolado? Que tem a casa com piscina? Oh, sonho de todo filho é ter um tio, um irmão, algum parente que tem uma casa com piscina. É ótimo, um tio descolado, um tio estiloso. Às vezes nós tentamos ser esse tio estiloso. Tira o óculos, tenta ser, não, tem estilo. Você já estufa o peito achando que tem estilo, mas quem tem estilo tem. Quem tem, nasce com estilo. Muitas vezes você se acha com estilo, mas você não passa do tio do pavê. O que é o tio do pavê? Todo final de ano, na festa de confraternização, traz o pavê e ele faz a mesma piada. É pra ver ou pra comer? Quem não tem um tio desse que faz essa piada? Se você não tem, talvez você seja esse tio. Eu não posso me acusar aqui, mas muitas vezes nós somos esse tio do pavê. E nessa casa do tio da piscina, o tio estiloso, geralmente a gente marca os encontros da família lá. Churrasco? Opa, na casa desse tio descolado da piscina. Você tá lá na casa do tio descolado e sempre tem, glória a Deus por isso, um expert da churrasqueira. Alguém que acende a churrasqueira e fica lá na brasa, acendendo a brasa e cuidando da carne. Isso é maravilhoso. Se você não sabe, não tem ninguém que saiba na família, o churrasco não é o mesmo. Toda família tem um expert do churrasco. Aquele que está lá para acender o carvão, para acender a brasa e tacar fogo e fazer com que o churrasco saia. Nós temos parentes que são mais experientes. Você quer um conselho? Você vai atrás dessa pessoa que é mais velha, mais sábia. Uma pessoa que sabe te dar um conselho adequado. Todos nós temos parentes assim. Talvez seja a sua avó, a sua mãe, o seu pai. Talvez seja o seu tio, a sua tia. Nós temos parentes assim que nós procuramos. E na igreja não é diferente. Na igreja é igual. Na igreja não é diferente da nossa família. Na igreja tem pessoas mais quietas, pessoas mais retraídas, pessoas que se sentem mais acanhadas. E tem pessoas que são mais espalhafatosas, que falam mais alto. Tem irmão que você ouve a risada, você já quer dar risada junto. Tem irmão que te vê de longe e fala, glória a Deus, varão valoroso. Você já, glória a Deus, você já se sente melhor de receber um glória a Deus daquele irmão. Aí lembra do tio churrasqueiro lá? Na igreja também tem um tio churrasqueiro. Sabe quando tá cantando louvor, de repente aquele tio, ele começa a acender a brasa, ele começa a glorificar, adorar a Deus, e você estava até meio fria, mas você ouve a glorificação dele, ouve aquela adoração sincera, adoração verdadeira, aquilo começa a te consumir, aquela brasa começa a te queimar por dentro, e você é contagiado. Sabe aquele tio do churrasco que acende a brasa? Na igreja nós temos irmãos que também acendem a brasa, e faz com que a adoração chegue até a pegar fogo, figurativamente falando, é claro, não é um fogo real. É um fogo do Espírito Santo. Todos nós temos parentes diferentes, parentes distintos. Família tem pessoas diferentes que a compõem. Igreja não é diferente, é a mesma coisa. Porém, muitas vezes, nas nossas famílias, fazemos distinção de pessoas. Nós criticamos. Às vezes você tem vergonha porque você tem um parente que já foi preso ou talvez esteja preso ainda. Talvez você tenha um parente que é viciado em drogas. Você tem vergonha deste parente. Você não quer convidar ele para a sua festa. Talvez você tenha um parente que está em situação de rua e você se sente envergonhado daquele parente. Talvez nós sejamos essa pessoa. Sabe como você se sente que você não se encaixa naquela família? Às vezes nós nos sentimos não nos encaixar naquela família. Uma igreja séria, uma igreja verdadeira, ela não faz acepção de pessoas. Não, jamais, de maneira alguma. Não importa qual que é o passado da pessoa. Não importa o passado que aquela pessoa tenha. Lembra a Jus ministrando aqui no louvor? Vem como você está. Você está quebrado, destruído? Vem. Você está feliz, alegre? Vem para a família espiritual. Você está com dúvida? Venha. Você sabe de tudo? Venha. Você está com medo? Venha. Você está tranquilo, sossegado? Venha. Venha para a casa de Deus.
Às vezes nós nos achamos que não somos dignos de fazer parte daquela família. Poxa, mas eu já fiz tantas coisas erradas. Será que a minha família vai me aceitar? Talvez família biológica não te aceite. Talvez você ache que a família espiritual também não vai te aceitar. Porque você se condena, você acha que fez tantas coisas erradas. Mas saiba de uma coisa, quem te escolheu para fazer parte dessa família foi o próprio Deus. Deus te escolheu para você fazer parte da sua família biológica. Deus, Ele também te chama, te convida para fazer parte da família espiritual. Você não está sozinho. Escuta uma coisa, se você acha que você não é digno o suficiente para estar aqui adorando a Deus, se você acha que você não é digno o suficiente para estar na sua casa, na sua família, saiba de uma coisa, nenhum de nós somos dignos suficientes para fazer parte de uma congregação, nenhum de nós somos dignos suficientes para que não tenha nada de errado, ninguém é totalmente perfeito nesta vida. Nós temos os nossos erros. Se eu estou aqui em cima, transmitindo a palavra de Deus hoje para cada um dos irmãos, é justamente pela misericórdia do Senhor que me colocou aqui. Eu tenho erros, eu tenho pecados, todos nós temos nossas falhas. A diferença é você lutar contra aquilo, tentar sair daquilo, tentar melhorar a cada dia. Igreja é uma família espiritual que tem espaço para todos. Venha como você está. Irmãos, muitas vezes, em uma família nós ficamos com raiva dos nossos pais. Quem aqui nunca teve raiva do pai? Talvez quando você era mais criança, adolescente, a sua mãe ou seu pai te bateu, sua mãe te bateu, você fala, aquela bruxa, aquela velha coroca, eu vou fugir de casa. Minha mãe que me assiste, perdão mãe, mas eu já falei isso da senhora. Ela me assiste em casa. Minha mãe me bateu, às vezes você apanha dos seus pais, da sua mãe. Você fala, aquela velha coroca, não vou mais fazer parte dessa família. Eu vou sair da minha casa, eu vou fugir da minha casa. Depois que você vai passando o tempo, você vai criando maturidade. Você entende que na verdade você apanha porque os seus pais estão apenas querendo te corrigir. Quando você está numa igreja também é a mesma coisa. Às vezes é Deus quem te dá uns puxões de orelha. Às vezes é o pastor, é o seu líder. Isso não quer dizer que você tem que ficar com raiva dele. Ai, aquele pastor bruxo, velho coroco. Por que ele está falando assim comigo? Se ele está falando assim com você, saiba de uma coisa. Ele só fala assim com você porque ele te ama. Pois se ele não te amasse, ele deixaria você à solta. Faz o que você quer porque eu não me importo com você. Quem se importa, corrige. Se os seus pais te corrigem, glória a Deus por isso. É porque eles te amam. Se a sua família te corrige, é porque ela te ama. Se ela não te corrige, então ela não te ama. Filhos são maravilhosos. Filhos são bênção do Senhor para todos nós. Mas também dão muito trabalho. Você acha que você não dá trabalho para Deus? Deus é o nosso Pai. Você acha que você não dá trabalho para Deus? Os filhos são maravilhosos, mas eles dão muito trabalho. Talvez se eu perguntar para as mulheres casadas aqui hoje, qual que é o seu filho que dá mais trabalho? A maioria das mulheres casadas pode falar, o filho que dá mais trabalho é o filho da minha sogra. Muitas vezes é o próprio marido. A pessoa está limpando a casa, lá o banheiro está limpo, brilhando. De repente chega o marido, vai usar o banheiro e já joga roupa no chão. Não dá uma raiva na mulher quando limpa tudo? O contrário também. Às vezes o homem lavou a louça, aí vem a sua esposa e já coloca a louça suja lá na pia. Nossa, não dá uma vontade de esganar a pessoa? Mas por que você não esgana essa pessoa? Porque você ama aquela pessoa. Você ama aquela criatura bagunceira que Deus colocou na sua vida. Por isso que você não esgana ela. E por falar em criatura bagunceira, eu tenho uma pergunta para os irmãos. Todos nós somos filhos de Deus? Vocês acham que todos nós somos considerados filhos de Deus? A Bíblia nos informa que não. Talvez você pense, não, todos somos filhos de Deus. Não. Nós somos criatura de Deus. Abra a Bíblia em João 1,12, vai ser projetado também. Como nós fazemos para nos tornarmos filhos de Deus? Você não nasce em uma família espiritual. Você não nasce filho de Deus. Você tem que escolher a Deus. João 1,12. Mas a todos que creram nele,
Cristo Jesus, e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Para você se tornar parte, membro da família de Deus, você tem que fazer uma escolha: aceitar Cristo Jesus como o único Salvador da sua vida. Aí você passa a fazer parte, ser membro da família de Deus. Uma coisa interessante neste texto de Efésios 2,19, membros da família de Deus. Se a gente vai pesquisar lá, a palavra para família que o autor usa ali, o termo grego é oikeioi. É isso mesmo, oikeioi. É o termo grego. Champlin fala que estão em foco os membros da família por laços de sangue, aqueles que participam da mesma natureza. Então essa palavra aqui, família, membros da família de Deus, para fazer parte da família de Deus, eu tenho que ter o sangue de Deus. É uma coisa maravilhosa esta frase. Nós temos o mesmo sangue, todos nós. Tem gente aqui que é O positivo, O negativo, O AB, uma confusão toda de sangue. Talvez você não tenha nem o mesmo sangue da sua mãe, mas você tem laços sanguíneos com aquela família. E nós, da igreja, da família espiritual, nós temos um laço de sangue também. Sangue de Cristo Jesus, que foi derramado naquela cruz, por amor a mim, por amor a você. Ele que morreu por mim e por você naquela cruz. Ele falou: eles vão fazer parte da minha família, eles vão ser os meus irmãos. Eu me sacrifício, eu derramo meu sangue, pois o meu sangue pode transformar cada um deles em membros da família de Deus. O que realmente faz a igreja ser uma família espiritual é quando nós entendemos o sacrifício de Cristo naquela cruz. O que me liga com o meu irmão não é se ele me trata bem ou não. Não é se ele tem uma piscina na casa dele e vai me convidar para ir ou não. Não é se ele vai me visitar na minha casa ou não. O que me liga com o meu irmão é o entender que nós fazemos parte de uma mesma família. Que Cristo Jesus morreu por cada um de nós. Entregou o seu sangue. E através do derramamento daquele sangue, nós podemos fazer parte da família de Deus. Às vezes nós não compreendemos isso. É tão fácil se magoar dentro de uma igreja. Eu confesso, é fácil. Muitas vezes nós nos magoamos dentro de uma igreja, de uma congregação. Dentro da sua família espiritual, você vai se magoar, vai, sabe por quê? Porque tem pessoas, e pessoas têm pecados. As pessoas não são perfeitas. A igreja não é perfeita, sabe por quê? Eu falei isso na minha outra mensagem. Porque você está nela e eu estou nela. Porque nós estamos na igreja. Ela não é algo perfeito, pois nós não somos perfeitos, mas estamos a caminho da perfeição, quando Cristo Jesus voltar do céu. Mas até lá, muitas vezes nós vamos nos magoar, vamos nos chatear com as pessoas, talvez só porque o irmão não te tratou bem. Às vezes ele te tratou bem a vida toda, mas um dia que ele estava meio voado, estava num dia ruim também, ele te deu uma patada, você já se sentiu ofendido com aquilo. Aí você fala: aquele irmão, ele não lembra de mim. Aquele irmão não me ama. Eu estou há tanto tempo sem ir na igreja. E eles nem me procuram, eles não se lembram de mim. Nós somos humanos, talvez nós pensemos assim. Tem uma passagem em Mateus que fala que até mesmo Jesus foi esquecido. Quando Jesus tinha 12 anos, Maria e José foram lá para a festa da Páscoa em Jerusalém. Aí depois, no final da festa, acabou a festa, eles estavam voltando, Maria e José esqueceram o próprio filho Jesus. Eles já tinham viajado mais de um dia inteiro de viagem. Aí eles percebem: opa, cadê Jesus? Aí fica desesperado, começa a procurar: vamos voltar para Jerusalém. Chega lá, depois de 3 dias... Desde o primeiro dia que eles deixaram Jesus, depois de 3 dias sem ver Jesus, acha Jesus lá no templo, ensinando e falando da palavra de Deus. Pai e mãe, Maria e José, os pais humanos de Jesus, se esqueceram dele. E você acha que você é inesquecível? Você acha que alguém pode não te esquecer? José e Maria, eles esqueciam das coisas. Às vezes um irmão, um pastor, um líder, muitas vezes ele não se lembra naquele momento. Mas saiba que ele vai estar orando por você. Tudo tem o seu momento certo.
E muitas vezes nós é quem não facilitamos a vida desse irmão, ou a vida deste pastor, a vida deste líder. Às vezes nós achamos que ele não nos ama, ninguém vem me visitar, mas a gente também não ajuda. Por que só eu tenho que mandar o zap? Só porque eu sou o líder eu tenho que mandar o zap para aquela pessoa? É uma via de mão dupla. Você não participa dos cultos, não participa dos pequenos grupos, você não participa das comunhões espirituais, você não manda uma mensagem, você não se preocupa com os outros membros. Muitas vezes nós somos assim, nós queremos que os outros se preocupem conosco. Eu. E muitas vezes nós não nos preocupamos com o irmão que acabou de chegar na igreja. Tem irmão que às vezes acaba de chegar na igreja e você está mais preocupado em você receber a atenção do pastor do que aquele irmão novo na igreja receber a atenção do pastor. Se você é novo na fé, tudo bem. Mas às vezes nós temos 1, 2, 3, 10 anos de congregação e ainda não entendemos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Guardamos mágoa, guardamos rancor. Você já teve um parente distante? Às vezes nós temos um parente distante. Eu tenho a minha tia Marilu, nunca eu mando mensagem para ela. Tia Marilu, lá de São José dos Campos, não é nem tão distante assim. Às vezes ela me manda mensagem, eu não visualizo, eu esqueço. Dificilmente eu vou responder uma mensagem de WhatsApp. Às vezes até minha mãe fica no vácuo. Depois de um dia que eu vou ver, daí ela fala pessoalmente. Mas às vezes eu deixo até a minha mãe no vácuo, eu não respondo na hora do WhatsApp. Minha tia Marilu, lá de São José, ela já fez isso, já me mandou mensagem no WhatsApp, eu não respondi ela. Esqueci de responder ela. Esses dias, semana passada, ela veio em casa. Você acha que ela estava emburrada comigo, de cara fechada? Não, irmãos. Ela estava sorridente, fofinha lá. Trouxe vários jogos de lógica, de raciocínio lógico, que eu gosto de fazer junto com ela. Foi gostoso, ela não estava com rancor, com raiva, porque eu não respondi o WhatsApp dela. Mas ela me amava, ela sabe que a vida tem suas correrias. Ela sabe que a vida não é fácil para ninguém. Ela não deixou que o meu não responder o WhatsApp dela, fizesse com que ela ficasse com raiva, com rancor de mim. Um cristão de verdade, ele sabe perdoar. Um cristão de verdade, ele sabe pedir perdão também. Ser de uma família espiritual é mão dupla, é uma via de mão dupla. Você tanto recebe quanto também você tem que doar. É uma via de mão dupla. Na família espiritual, um cuida do outro. Mas querer apenas que os outros cuidem de nós e você não se preocupar com ninguém, aí é egoísmo. Eu só quero Jesus. Não me dou bem com os irmãos. Irmão, é muito complicado. Realmente é complicado. Nossa, esses discípulos de Jesus são muito complicados. Eu quero só ser igreja, eu e Deus. Eu e Jesus. Uma família, eu e Jesus, eu e Deus. Não quero ter relações com a igreja. Não quero ter relações com essa família espiritual. Irmãos, primeiro milagre de Jesus. Olha lá, Jesus vai, ele é convidado para um casamento. Jesus, ele é convidado para um casamento. Aquele casal estava formando uma família ali. Estava formando uma família nova. Eles entendem, vamos chamar Jesus para o casamento. Vamos chamar a mãe de Jesus para o casamento. Maria também vai para o casamento. Chama só os dois? Não. Quem mais eles chamam? Se você ler lá na Bíblia, fala que eles também convidam, aqueles noivos, convidam os discípulos de Jesus. Naquela época ainda não eram 12, eram provavelmente uns 3 ou 4 discípulos. Mas eles não deixaram de convidar os discípulos de Jesus para aquele casamento. Porque eles entendiam que Jesus, ele andava com os discípulos dele. Jesus, ele andava com os discípulos. Quer que Jesus vá para a sua família, vá para o seu casamento. Quer que Jesus esteja ali onde você está? Então convide os discípulos dele também para estar lá. Onde tem discípulo de Jesus, Jesus está lá junto. Onde um discípulo de Jesus não pode entrar, Jesus também ele não faz questão de estar. Se você não quer que os discípulos de Jesus entrem na sua vida, Jesus também não faz questão de estar ali naquele lugar. Igreja é comunhão. Para encerrarmos. Muitas vezes nós brigamos com os nossos irmãos espirituais, com a nossa família espiritual. Muitas vezes nós brigamos com os nossos irmãos de sangue também. Quando era criança, direto brigava com Regis, Tiago, Tamara. Nossa, brigava. Pode ter brigas? Pode. O que não pode
é aquela briga durar. O que não pode é você guardar aquela raiva daquele seu irmão, aquele rancor. Às vezes, quando nós ficamos com raiva, nós não procuramos a nossa família espiritual. Você não vai procurar o seu pastor para te aconselhar. Você está com raiva. E às vezes você está com raiva dele. Você não vai procurar um líder para te orientar. Você está com raiva e muitas vezes você está com raiva dele. Você não procura um irmão da igreja muitas vezes para te orientar porque você está com raiva da igreja. Aí quem que você vai procurar? Às vezes nós procuramos amigos que não são tão bons assim para nos aconselhar. Você procura um amigo que o que ele faz é justificar os seus erros. Este amigo simplesmente fala, não, você está certo, você brigou, mas você está certo. Esse texto que eu vou ler agora é da Fernanda Medeiros, não é meu, mas é uma analogia muito show de bola. Muitas vezes, o diabo, ele se faz do nosso amigo. Isso mesmo, o diabo ele se faz do nosso amigão lá. Ele é o nosso maior apoiador. Você começa a esfriar na igreja, lá vai o inimigo. Opa, sou seu amigo. Ele está te apoiando. Ah, o culto está na live, né? Não vou no culto hoje, está na live. Está salvo lá. Mais tarde eu assisto. Você assiste? Nunca. Às vezes você nunca assiste. Ah, tudo bem, o diabo falando para você, tudo bem, você viu séries ontem e acabou dormindo sem orar, mas afinal você ora todo dia, não é mesmo? O que é ficar um dia sem orar? O que é ficar um dia sem? Você deixou de ler a Bíblia, mas pensa bem, tadinho de você, ó o diabo falando. Ficou a noite toda tendo que ler aqueles trabalhos da aula online. Você teve um esforço danado. Descansa. Amanhã você lê a Bíblia. Nossa, como a semana passou voando. Culto de novo, você nem descansou direito. Você merece um descanso. Pra que ir pro culto hoje? Pra que ir lá ver aqueles irmãos? Ai, participar de um pequeno grupo? Por que eu vou querer participar de um pequeno grupo? Às vezes é tarde da noite. Eu tô cansado de trabalhar. Fazer a obra de Deus? Por que você quer fazer a obra de Deus? Você já não trabalha tanto? Você trabalha lá no sol quente. Para que você vai fazer a obra de Deus? Descansa. Aproveita a sua vida, você merece. Cuide mais de você. Você. O inimigo muitas vezes tenta acariciar o nosso ego, apoiar os nossos erros, aprovar as nossas escolhas, incentivar a nossa distância da família espiritual. O inimigo incentiva a nossa distância das coisas que são de Deus, oferece banquetes à sua carne e te leva para bem longe de quem você realmente era. Não é de uma hora para outra, no dia a dia, aos poucos, você mal se reconhece. Sabe aquela pessoa que você era no começo? Você não está mais se reconhecendo. Quando você estiver longe, sabe o diabo, esse seu amigo, que te apoiou em tudo, falou todas essas coisas, você está cansado demais, para que você vai na igreja? E quando você se distancia realmente, aí vai chegar um dia que você estiver bem longe de Deus. Você está caído, ferido, sozinho, vazio, infeliz, deprimido, angustiado, cansado, ansioso, frustrado, desesperado, no fundo de um abismo e desejando ardentemente voltar. Aí a amizade acaba e ele se torna o seu acusador. Você quer orar? Mas ele fala: você não ora faz dias, você é um pecador. Você acha mesmo que Deus vai ouvir a sua oração agora? Você pensa em ler a Bíblia porque você está cansado, você está quebrado? Aí o inimigo fala para você: acha mesmo que Deus quer falar com você? Lembra do que você fez? Se você não lembra, eu lembro. Fazer a obra, como você vai fazer a obra de Deus? Você está sujo. Deus não vai te perdoar mais, você não merece. Você não presta, você não pode, você não vai conseguir. Afinal, quem você pensa que é? Você quer voltar para a igreja, você quer voltar para a sua família espiritual, mas você se sente envergonhado, você se sente triste, você se sente quebrado. Você pensa que os irmãos, que o pastor não se importa mais com você, mas na verdade, você não sabe, mas eles estão orando para o seu retorno.
Eles estão orando ansiosamente para o dia que você vai voltar, ou para o dia que você vai fazer parte daquela família espiritual. Eles estão lá intercedendo, clamando, buscando. O inimigo só te acusando. Você vai dar ouvidos ao inimigo? Não dê ouvidos ao inimigo. Ele pode te apontar para que você não consiga mais voltar. Mas se você se arrepender, Deus, Ele te perdoa. Ele lança tudo no mar do esquecimento, porque Deus, Ele te dá muito mais do que segundas chances. Deus, Ele te ama. Fica de pé, por gentileza. Uma família espiritual. O que é igreja? Igreja é uma família espiritual. Pessoas que estão para te dar apoio e para você também dar apoio a elas. Você não vai se sentir feliz sempre com elas, não. Você nem com seus irmãos vai se sentir feliz todo dia. Mas quando você entende o sacrifício de Cristo Jesus, que o que te une com aquele irmão é o sangue que foi derramado por Cristo Jesus naquela cruz, aí você começa a refletir de um jeito diferente. Você começa a querer estar perto, fazer parte daquela igreja, daquela família espiritual. Sabe? O ser humano, ele tem essa necessidade de fazer parte de uma família. Talvez a sua família não é uma família perfeita, a família física, a sua família biológica. Talvez você é órfão, não tem pai, não tem mãe, não tem irmãos. Mas saiba de uma coisa. Você sempre sonhou com uma mesa cheia. Você sempre sonhou estar sentado em uma mesa, ver os seus irmãos, sua família grande. E você não tem essa oportunidade na sua família física. Mas saiba que há uma família espiritual que pode compartilhar do pão com você, que pode estar ali se alimentando juntamente com você, que pode estar ali sorrindo, te ajudando a levantar. Faça parte dessa família. Deixe os seus traumas emocionais para trás. A igreja é uma família para toda a eternidade. Jamais nós devemos desistir dela, muito menos abandoná-la, pois é isso que o inimigo quer. Ele quer que você a abandone. Não abandone a sua família espiritual. A igreja tem seus problemas? Tem suas dificuldades? Tem. Mas ela é a única representatividade de Deus aqui nesta terra. Quer ter comunhão com Deus? Tenha comunhão com a sua igreja. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, poderoso, neste momento eu te peço, Senhor, talvez eu não soube me expressar muito bem aqui à frente, mas sabe aquilo que eu não consegui falar para os teus filhos, Senhor? Que o teu Espírito Santo coloque neste coração. Sabe, aquele teu filho que está angustiado, que está triste, talvez que está com dúvidas. Senhor, que o teu Espírito Santo possa colocar neste coração a certeza que ele é amado por ti, que ele é perdoado por ti, que ele não está sozinho aqui nesta terra, mas que a tua família espiritual está juntamente com ele, Senhor. Ó Pai, não permita que o inimigo fale tão fortemente aos nossos corações. Não permita, Senhor. Quebre todas as amarras do inimigo. Eu clamo a Ti no nome santo de Cristo Jesus. Que nós saibamos que mesmo estando num lamaçal, o Senhor ainda nos ama, o Senhor ainda nos resgata de lá. E o Senhor ainda quer nos purificar. Mas para isso precisamos fazer uma escolha. Que nós escolhamos a Cristo Jesus como Salvador das nossas vidas. Senhor, que nós amemos aos nossos irmãos. Muitas vezes é difícil, sim, Senhor. Muitas vezes eu me magoo com os meus irmãos se irritam comigo, Senhor Deus. Mas isto é uma família, Senhor. A família é assim. Nós nos irritamos, mas nós também nos amamos.
Que este amor seja mais forte do que qualquer outra coisa, Senhor Deus. Que este amor seja implantado em nossos corações. É o que eu clamo a Ti, no nome santo de Cristo Jesus. Que nós possamos voltar a Ti, Senhor. Que nós não possamos dar ouvido ao diabo, pois ele é mentiroso. Ele mente ao nosso respeito. Ele mente contra o Teu perdão. O Teu perdão é verdadeiro, é puro, Senhor. Eu te peço, o nome santo, poderoso de Cristo Jesus. Maravilhoso és Tu, Senhor. Amém, Senhor.